Bom, faz algum tempinho que eu não posto vídeos. Eu estava trabalhando e não tive muito tempo para estar fazendo e editando os vídeos. Mas agora eu estou com um tempinho e nesse vídeo nós vamos ver uma das técnicas em que eu utilizei que me ajudou muito nos meus vídeos antigos. Para quem acompanha o canal desde o começo sabe que tem alguns vídeos muito polêmicos e com as histórias dentro da Bíblia muitíssimo interessantes. E que eu vou mostrar aqui uma das técnicas que me ajudou muito a compreender e fazer todas essas histórias, todos esses vídeos a esclarecer muitas histórias da Bíblia. Salve, salve galera, eu sou o Denis Bofarin, sejam muito bem-vindos a este canal. Bom, já deixa o seu like e se você não é inscrito, se inscreva no canal porque vão vir ainda vídeos muito interessantes assim como este. Bom, neste vídeo nós vamos falar da técnica que eu utilizei e que me ajudou muito, que é uma técnica na verdade boba, besta, mas que foi de extrema importância para que eu fizesse esses vídeos e me ajudou muito e eu vou mostrar aqui. Mas antes eu gostaria de ler um versículo, uma passagem muitíssimo interessante, conhecida por poucos ou que poucos não dão tanta importância para uma passagem interessante, que está lá em Eclesiastes capítulo 9, dos versículos do 13 ao 17, que diz assim: Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Então esse assunto de sabedoria e essa história é muito interessante, assim como o autor diz que foi de muito aprendizado para ele. A sabedoria é sempre um assunto atual, independente do século ou da época em que vivemos. A sabedoria é um assunto atual, foi um assunto atual lá atrás, é um assunto atual hoje e vai ser sempre um assunto atual, porque muitos buscam sabedoria enquanto outros a ignoram ou a rejeitam com todas as forças. Hoje, claramente, por conta da religião, nós vemos que muitos, por falsas doutrinas e por muitos outros motivos, prendem e escravizam muitas pessoas. E elas, doutrinadas dentro desses sistemas, rejeitam com todas as forças a sabedoria, os estudos, aquilo que traz a liberdade, aquilo que é a verdade. Tudo por aceitar e não querer largar aquilo que foi imposto antes, o que essas pessoas aprenderam antes que estava errado, mas por não querer largar o erro, rejeitam então a sabedoria ou conhecimento, que é um dos assuntos muito polêmicos, pois a própria Escritura diz que o homem perece por falta de conhecimento, mas não é o assunto aqui desse vídeo. Então vamos lá. Falando de sabedoria e conhecimento, como eu falei no começo do vídeo, sobre a técnica que me ajudou a fazer aqueles primeiros vídeos e que tem muitas histórias muito interessantes e que me ajudou a mostrar, a fazer esses vídeos. Olha só, então para mostrar essa técnica, eu vou mostrar aqui a tela do meu celular, porque foi no celular que eu consegui utilizar essa técnica. Então olha só. Nos meus estudos eu utilizei várias bíblias, eu gostava de ler várias traduções, mas a que nós vamos usar nesse aplicativo é a Bíblia Apostólica. Você pode ler a Bíblia Apostólica, pode ler qualquer outra, também baixar vários outros aplicativos de várias traduções, a Bíblia Católica, outras bíblias também, é sempre um aprendizado, é sempre conhecimento, aprender mais e mais em outras traduções, em vários tipos de traduções. A leitura, em alguns casos, fica diferente, fica muito diferente. Olha só, então indo aqui para o aplicativo,
Na Bíblia Apostólica, ainda em muitas outras também, elas não são tão diferentes assim. Os aplicativos, eles não são tão diferentes o esquema de mexer neles. Então tem esses 3 pontinhos aqui no canto de cima, nós vamos nele, e aqui nessa parte de pesquisa. Essa é uma parte muito interessante e foi aí nesse aplicativo que me ajudou muito. Olha que interessante. Nós vamos aqui em pesquisa e você pode pesquisar um versículo ou pode pesquisar também uma palavra. Uma palavra é melhor porque quando você coloca uma frase, dependendo da tradução, mesmo que esteja correta, a tradução ela pode não identificar, então não aparece. Então por palavra é melhor. Olha só, eu vou colocar algumas palavras bem polêmicas só para a gente ter uma ideia, mas você pode pesquisar sobre qualquer coisa, qualquer palavra, você pode criar o assunto ou qualquer assunto que você quiser, você coloca a palavra e vai aparecer várias referências, como nós vamos ver aqui. Então vamos colocar a palavra Satanás, que é um dos temas bem polêmicos. Olha o que aparece. Olha só, aparece várias e várias referências. Olha aqui, 1 Crônicas 21:1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a enumerar Israel. Então já vimos que essa passagem fala de Satanás e que tem outra passagem que essa mesma, só que em outro livro que fala que Deus, a ira de Deus, incitou Davi. E aqui ó, tem em Jó também, em Jó tem várias palavras. E aqui ó, para vocês poderem entender perfeitamente e conhecer várias e várias histórias, é claro que isso não vai ser da noite para o dia, vai levar muito tempo, mas vocês vão clicando em cada um, leiam a história. Olha só, vou clicar nesse primeiro, e aí vai estar a história aqui, vocês leiam a história, tentem compreender essa história, analisar bem, não só ela, voltem também, aí tem a próxima, vão na próxima, leiam, tentam entender, e assim todas aquelas que chamarem a atenção, ou se possível, todas. Vocês vão acabar conhecendo muito cada história, cada passagem, vai ver que vai ter muitas passagens que se ligam uma na outra, então é muito interessante para estudar esses aplicativos de Bíblia no celular nessa parte de pesquisa. Olha só, vamos colocar outra palavra interessante. Vamos colocar diabo, olha só. A palavra diabo também aqui aparece várias vezes, em Mateus 4:1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha só, em Mateus 4:5, 4:8, 4:11, 13:39, 25:41. Vai ter em Lucas. E interessante também, não é só as passagens dos evangelhos, mas tem em Efésios, Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, em Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 1 João, Judas, também falam, e é muito interessante. Você clica nessas passagens e leiam cada história, vai acrescentar muito e você vai entender muita coisa. E vai ver que aqui no Novo Testamento, claramente não se trata de um ser ou um anjo que desobedeceu a Deus, mas sim são situações. Como o diabo a gente sabe que estudando também no grego e no hebraico é acusador e opositor, não se limitando só no aplicativo, mas quando temos outras referências, nós estudamos também, pegamos no hebraico e no grego a palavra diabo, que a gente sabe que significa acusador e opositor. Então, quando lemos com essa mente, sabendo que essa palavra é um adjetivo, então fica claro, nós conseguimos compreender muito melhor essas histórias, que em muitas delas nem se referem a um único ser, e sim a várias opositores, a várias situações que são opostas ou pessoas que se colocaram contra alguma situação ou alguém. As passagens começam a ficar muito mais claras. E olha só, um dos temas também, um dos vídeos mais polêmicos que eu fiz também foi sobre o inferno. Olha que interessante. Vamos colocar aqui Inom e eu vou explicar o porquê de Inom. Olha só, começa com Josué 15:8 que fala: sobe ainda pelo vale de Ben-Inom até a saliência meridional do monte. Aqui ó, em Josué ainda embaixo. Pega cada um desses versículos, clica nele, leia a
a passagem inteira, tenta compreender a história, e é como eu falei, principalmente aqui, uns se relacionam com o outro, justamente por se tratar de um vale, o Vale dos Filhos de Inom. Esse vale ele tinha um tofete, onde havia um fogo ali e eles queimavam recém-nascidos. Esse vale deu origem ao inferno, que vai ser falado lá na frente. E por que inferno? Porque significa sepultura ou Sheol, que é também do grego Hades. Então, do grego para o hebraico, quando se estuda essas palavras, a gente sabe o significado delas, então conseguimos compreender com muito mais facilidade as histórias. E aí você vai vendo, você vai pegando todas essas referências, ó, tem Jeremias também, Inom, ele vai falar um pouco desse vale de Inom. Tem Neemias, Segunda Crônicas, então é muito interessante. Essa foi uma técnica que me ajudou muito, mas muito mesmo. Você pode colocar também a palavra anjo, vai te dar várias referências onde você vai ler muitas histórias ali sobre anjos e vai ficar muito interessante compreender cada palavra. Você pode colocar o nome de alguns personagens, como alguns reis importantes, e ali vai te dar histórias, vai te dar referências de alguns, e principalmente nos casos de nomes, vai ter muitos com os nomes iguais. E às vezes muitas pessoas confundem uma história de um determinado personagem e de outros que tiveram o mesmo nome, só que ocorreram em épocas completamente diferentes. E isso abre a mente. Ou seja, mas é claro que não é para se limitar apenas ali nesse aplicativo, e sim estudar outras coisas também, outras fontes históricas. Tem o Google também, que nos ajuda muito. Então, quando você mistura tudo, esses aplicativos com pesquisas no Google, com vários outros tipos de pesquisa, outras bíblias, outras linguagens, e estudar essas palavras no grego e no hebraico, vai dando conhecimento muito grande. E assim fica muito difícil da religião conseguir enganar as pessoas. E assim, então, para conhecimento, para aprender a ler da maneira correta a Bíblia, isso ajuda muito. Bom, essa é a técnica que me ajudou e que eu estou passando para vocês, que podem também ajudar vocês. É uma técnica boba, besta, mas que ela pode ajudar sim e muito, muitíssimo. Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aprendido mais uma e que essa técnica possa ajudar muito você nos seus estudos. Se você quiser ler a Bíblia da maneira correta, quiser aprender mais as histórias e quiser saber mais sobre um pouquinho da cronologia como está na Bíblia, para que a religião não te engane e que você não deixe a religião enganar outras pessoas. E que a Bíblia é um livro histórico e que é muito interessante quando se aprende a ler da maneira correta. Bom, então esse foi o vídeo, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like, que eu vou trazer muitos outros vídeos sobre esse assunto e com esse tema também, dando mais dicas. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Então, até mais!